Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje José Mojica Marins, o Zé do Caixão, que é um ator, um roteirista e um diretor de cinema brasileiro. Boa noite, Zé. Boa noite, saudações, telespectadores. E aí, eu estou aqui à vontade. Obrigado por ter aceito o convite para a entrevista. Zé, eu queria começar um pouco falando da sua vida, da sua história. Está com 76 anos, nasceu em 3 de março de 1936 em São Paulo, na Vila Mariana. Isso. Cresceu ali na Vila Mariana e depois na Lapa, em São Paulo. Quais são as memórias mais marcantes que você tem dessa época, São Paulo, da sua infância e da sua juventude, Zé? Se a gente for analisar, tem muita coisa legal, né? Eu realmente nascendo em Vila Mariana, mas logo fui realmente para a Vila Anastácia, depois a Lapa, e morar num cinema, né? Então, com 3 para 4 anos, você já vendo aqueles telão, filmes de todos os gêneros, aventuras, policial, principalmente de terror, coisa que me fascinava demais. Desde cedo te fascinava? Demais, demais. Não dava aquela coisa de criança? Conseguia dormir de noite? Eu conseguia, mas eu não sei se o problema realmente de começar a me fascinar o terror é porque como eu podia subir na cabine e de lá eu via todos os espectadores, o que eu via mais era o seguinte: cada vez que tinha uma cena de impacto, a mulher se jogava nos braços do namorado ou nos braços do marido. Eu achava aquilo muito legal. Então eu falei, então eu tenho que fazer um terror para as mulheres se jogarem possivelmente nos meus braços. Começou com um interesse assim pelo sexo oposto. Essa era a ideia minha já aos 8 anos de idade, né? Que eu achava isso importante. E, de repente, eu me tornava o herói realmente do bairro, porque ninguém podia ver terror. E eu via, então, no dia seguinte, juntava 100, 150 crianças para me contar tudo que eu tinha assistido. E elas se assustavam? Você gostava de assustá-las? Eu achava fantástico. Eu acho que isto é que me fascinou para o terror. Assustar as pessoas, ver elas tremer, trocar de cor, ficar amarela, ficar branca. Eu achava bonito isso. E quem sabe esse caminho foi me levando a realmente ser um ícone do cinema de terror no Brasil. Mas aí a sua família, como que ela era, o que faziam os seus pais, o que eles achavam disso, seus irmãos, desse menino, desse jovem que curtia terror? Não, eu sou filho único, né? Agora, o meu pai já tinha uma vida realmente de uma aventura muito forte, que ele era toureiro. Toreou na Espanha, toreou no Brasil, quis montar uma praça de touro no Lago do Aroche, mas a protetora dos animais proibiu. E eu via aquelas touradas, achava aquilo fantástico, né? Então, vendo as touradas do meu pai, vendo as fitas de terror que os outros não podiam ver, eu me sentia realmente um super-homem, né? Badalado por todas as crianças dos locais, porque todo mundo queria entrar de graça no cinema, então eu tirava partido disso. Olha, preciso disso, era a época das figurinhas de futebol, de não sei o quê, eu preciso daquela figurinha difícil, tá? Rolava um aí escambo, eu te deixo você entrar no cinema, e aí as pessoas iam atrás. Então a coisa, por eu morar no cinema numa época dos anos 50, não era realmente fácil para ninguém. E você chegou a ter uma outra profissão, Zé? Como é que foi a tua vida? Olha, eu acho que é a única profissão que quase eu levo a sério, cheguei a fazer muita coisa, eu entrei para aprender a ser ourives. Isso já bem de garoto, aos 8, 9 anos, comecei a aprender a fazer aliança, anéis realmente de pérola. E parecia... Tinha habilidade manual para esse trabalho? Tinha, parecia que eu ia por esse caminho. Mas não adiantava, eu morava num cinema e queira ou não, essa paixão o cinema me levava para outros caminhos. Me tornei um dos maiores leitores de história em quadrinho, que queira ou não, eu sempre achei que o quadrinho é que vai para o cinema, né? Então fui o maior colecionador. Acho que o Brasil já teve, nos gibis, assim, nos anos 50 para 60,
com gibis. Todo tipo de gibi? Ou Tudo que era história em quadrinho, até tiras de jornais que saía, eu colecionava. Então era muita E coisa. o que foi feita essa coleção? Eu aí, realmente, foi a coisa mais triste da minha vida, né? Eu tinha que terminar um filme e aí era meu destino em suas mãos. Aí eu tive que vender todas as coleções Para produzir o filme. para produzir o filme. Valeu E a pena? Valeria a pena, não valeu. Pela fita, sim. Queira ou não, é um clássico que ficou no passado, numa época que ninguém ousava fazer esse tipo de cinema, de suspense, pendurado, arriscando vida. Eu acho que até aí valeu. Mas dói um pouquinho ainda, lembra com carinho daquela coleção? Não, eu lembro, né? E de repente a gente vê. E até hoje eu gosto dos quadrinhos, né? Coleciono hoje, mas já não é como antes, né? Que tinha todos os tipos. Aquele acervo, né? Acervo. Então hoje é coisa mais sofisticada. Mas gosto. Do quadrinho eu acho que eu gosto, que nos leva realmente ao cinema, né? E é uma leitura mais fácil de você entender, porque você está lendo e está vendo a gravura, não precisa quebrar a cabeça para inventar uma gravura quando você lê um livro, né? Então, o quadrinho eu acho Te fascina. Ô Zé, muito fascinante. o senhor acredita em Deus? Com certeza, se eu acredito numa força suprema, porque nada vem por acaso, você joga realmente uma sementinha e aquela coisa vai crescendo e pode se tornar uma grande árvore. Então isso realmente é algo da natureza, mas alguém tinha que ter feito essa natureza. E ninguém mais do que realmente aquele que ninguém viu, ninguém sabe, como não sabemos depois que morremos para onde vamos, mas sabemos que essa força que nos mexe por dentro, nos faz acreditar em muita coisa, nos livra de muitas coisas ruins quando a gente se apega a essa força do além, que seria realmente Deus. O senhor é religioso? Tem uma religião? Por questão de formação, eu sou católico, né? Fui no passado até congregado mariano, mas não levo aquilo... Hoje não é praticante, assim? Não, não sou praticante, mas acredito nessa força suprema e se eu puder ajudar as pessoas para crer cada vez mais, seria bom, porque essa descrença está trazendo essa violência, desumanidade no mundo todo. Então, Zé, temos que crer em alguma coisa. E o senhor Deus. acredita no diabo? Ele existe? O diabo não existe. Quem faz o diabo somos nós. É o lado realmente negativo da nossa mente que nos leva a coisas realmente que a gente não quer, mas acaba aceitando. Eu não, mas já vi muitos. É o problema das drogas, o problema da vida fácil, correr realmente boates, uma boemia fora de série. Eu realmente tive todas as forças para seguir esse mundo. Ou seja, o diabo, na sua opinião, não é algo metafísico, é desse mundo. É desse mundo. O diabo está realmente aqui e Deus está em outra ala. Então, se você sair daqui, eu acho uma coisa legal, sendo realmente aceitado na outra plataforma, que seria a plataforma do bem, a plataforma de Deus. Pois é, o senhor falou aí que a gente morre, não sabe para onde vai, só acredita em vida depois da morte, acha que tem algo, acha que não existe, que a gente vive e acaba, é uma existência só e pronto? Não. A carcaça, o corpo físico, realmente desaparece. Mas a essência, que vamos chamar de alma, essa jamais vai desaparecer.
Só que existe um número X que a força divina pôs na Terra. Então, de repente, você nasce tá achando que está com tudo, mas você é uma reencarnação de 10, 20, 30 vidas atrás. Só acredita em reencarnação, então? Acredito. A reencarnação realmente existe. Eu não creio que um Deus supremo estaria cada vez pondo mais gente na Terra. Não. Aqui nós temos um mundo bitolado com tantos bilhões ou trilhões de pessoas. Então fica nisso. Um morre, outro nasce, mas o número, se a gente fazer uma pesquisa geral, vamos ver que é sempre aquele número. O senhor acredita em fantasmas, ou seja, que esses fantasmas existam e possam, de alguma maneira, se manifestar neste mundo nosso? Não, não existe fantasma. Existe realmente mente fraca, mente medrosa, que através dos seus pesadelos, dos seus sonhos, de contos das pessoas, começa a crer em fantasma, em espíritos ou coisa parecida. Eu acho que você morreu, a sua essência tem um lugar certo para ir. Não volta mais. Então, esse problema de fantasma são coisas feitas por charlatões que até hoje mexem, fazem, pegam. É com você que eu estou falando. Não entra nesse papo que o cara está conversando com seres do outro mundo para te levar o seu dinheiro, destruir a sua vida com o seu marido ou você com a sua esposa. Pense antes, veja que ele é um charlatão. Denuncie. Mas é curioso isso, o senhor não acredita em diabo, não acredita nos fantasmas. E fez uma área grande de atuação, a sua área é no filme de terror. O filme de terror está sempre alimentando a existência do diabo, do fantasma. Quando você faz esse terror, os filmes que você faz qual que é o teu objetivo? É meio desmascarar um pouco esse charlatão? Tem um ingrediente ali farsesco nisso para você mostrar, isso aqui não existe, isso é só diversão? O que é o terror para você, para quem não acredita no diabo nem nos fantasmas? Olha, há quem gosta de boliche, há quem gosta de ping-pong, há quem gosta de futebol, há quem gosta de histórias da carochinha. Eu realmente gosto de histórias fortes, de filmes fortes, que seria realmente o que chamamos de terror. Então, não é por eu gostar que eu posso afirmar o terror realmente existe. Pode, às vezes, existir na sua mente. E, às vezes, se você põe na cabeça que nada existe a não ser você e o Ser Supremo Deus, de repente você não vai ter pesadelos, não vai ser levado por outras forças ocultas e levará uma vida legal com seus filhos, sua esposa, seus pais, enfim, seus familiares. Pois é, a gente vê pessoas que dizem assim, eu não consigo ver filme de terror, eu prefiro ver uma comédia romântica, eu preciso ver um filme de aventura. O que leva as pessoas, na sua opinião, que as atrai tanto para o terror? Alguém gostar de entrar no cinema para sentir o medo, ser assustado? O que leva a pessoa a procurar esse tipo de filme? Olha, nós vivemos uma vida que realmente ela tem uma balança, tanto para cima como para baixo. Então, precisamos, na realidade, de adrenalina. E adrenalina nada mais é que mexer com aquilo que você não pode ver e que às vezes você tem medo, que seria pensar em almas do outro mundo, espíritos errantes e às vezes até no próprio Satanás. Se ele existe, eu não sei. Você eu não creio acredita. mais que foi criado pelo homem. O diabo, o homem criou. Então, o próprio homem é o diabo. E ele pode se afastar
dessa coisa ruim e chegar mais perto do bem, que seria Deus. Zé, o seu primeiro filme foi O Juízo Final, se eu não estou enganado, rodado em 49, quando você tinha apenas 13 anos. E ele contava ali uma história de um ataque de naves espaciais à Terra, tinha um elemento de ficção científica. Como é que nasceu essa ideia e como que você fez esse primeiro filme, Zé? Como eu fui um grande colecionador de histórias em quadrinho, todo tipo de quadrinho eu tinha em casa. E morando num cinema, eu poderia ver todo tipo de ficção. A época do Flash Gordon, coisas que é interplanetária, coisas diferentes. E eu acho que essas coisas mexiam realmente com a minha mente. Eu achava bacana. Li algumas coisas sobre a época medieval. E sempre acompanhei algumas pessoas mais experientes, dizendo que, queira ou não, a gente vinha, através do tempo, morria e realmente reencarnava em outro. Que aqui nós temos um limite X de almas, ou seja, de espíritos. Então não adianta achar, lá morreu 1000 pessoas. Você procura num outro país, nasceu 1000 pessoas. Ô Zé, o Antônio, seu pai, que era um tremendo pai coruja, achou o filme bacana, né, legal, e projetou na tela do Santo Estevão, que era o cinema. Era o que você cinema frequentava. Santo Estevão em Vila Fez Anastácio. sucesso essa primeira exibição? Era uma coisa para o bairro ali, para a molecada? Olha, eu acho que fez muito sucesso, porque as coisas que eu fazia, meu pai, como tinha sido toureiro, pertencia realmente à área de publicidade. Ele sabia como fazer realmente um cinema que atraía todo um público e todos os cinemas que tinha em outros bairros ao redor, o povo deixava para vir realmente no cinema Santo Estevão, em Vila Anastácio. Ele cobria, com uma fita de selva, ele enchia de matos, de coisas. Quando era uma fita de terror, ele achava bonecos de caveira e coisas parecidas. Então, realmente, a gente tinha a sorte de derrubar todos os cinemas que tinha nos outros bairros pregados a nós. Zé, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Zé do Caixão.